25 de março de 2019 seria exatamente meu casamento com Zachary David Alexandrev. Casamento de Zachary David Alexandrev e Carilene Silveira Oliveira. Para ser uma pensionista da Previdência Social, eu teria que estar exatamente às 8 horas da manhã na Previdência Social, no IAPI, no prédio do postão do IAPI. Para pegar uma ficha, exatamente eu teria que estar ali. Geralmente é 5 da manhã que é distribuída a ficha, mas teria que ser exatamente no dia 25 para o dia 5, são 10 dias. Exatamente. Mas a gente fala que o casamento, exatamente, que teria que exatamente ser o correto, né? Com o Zachary David Alexander Efron e Carilene Silveira Oliveira, para que a gente pudesse fazer também a cirurgia, né? Que eu faria exatamente a cirurgia na minha fíbula. Onde é que estava exatamente? Para mostrar a fíbula, certo? E a minha mãe na tíbula, né? Fíbula, minha mãe na tíbula. Não na fíbula, minha mãe na tíbia. Fíbula e tíbia, exatamente. Eu faria na minha fíbula e minha mãe faria na tíbia. Porque minha mãe também, sendo pensionista do meu pai, certo? E eu também, né? Porque eu exatamente teria que fazer também o meu irmão mais velho. Mas eu. E a situação dele, da história dele com a francesa que ele tem. Mas enfim, são as histórias que exatamente teria que ter acontecido. Mas exatamente a data que a gente diz ainda, porque se é 5 de janeiro, se fosse exatamente 5 de janeiro, teria que ter sido 25 de dezembro. 25 de dezembro sabe que é feriado, né? Mas a gente sabe que onde é que a pessoa não poder estar resolvendo esse tipo de coisa. Então, para poder ser 5 de janeiro. E que também foi num sábado. Então, 5 de janeiro de 2019 foi num sábado. Então, teria exatamente esses 10 dias. Mas seria exatamente um dia do casamento, porque seria num sábado. Então, exatamente também teria essa data de março hoje, que é 5 de março de 2019, e é numa terça-feira. E é exatamente onde a gente teria que estar até entendendo, porque o horário agora são 7h43 da manhã. 8 horas da manhã a gente sabe que é o horário certo, né? Para poder resolver as coisas e fazer tudo. O que a gente poderia fazer? Porque poderia exatamente ser exatamente o que teria para poder. O que foi dito, né? Para a gente fazer de manhã. Porque os acadêmicos de Alexandria ele fazer o rádio, certo? O rádio, aonde né? Onde ele ia fazer a cirurgia dele, para a Previdência Social. Continua ainda sendo, porque a gente tem essa história para poder. Uma história para a gente poder ser felizes juntos, né? E morarmos juntas e com os nossos filhos trigêmeos. Eu tenho ainda mais um filho, que é mais velho, primogênito, meu filho mais velho. Nós estamos juntos os trigêmeos, então para a gente poder sermos felizes juntos. Claro que eu gostaria muito de ter tido uma história linda, perfeita, de poder casar de véu, grinalda e vestido, né? Linda, né? Na Catedral de Porto Alegre, na Santa Igreja Católica, porque eu sou católica. E teria que ser exatamente a data que o padre falou, né? O sacerdote falou na igreja, que é exatamente a data, o sacerdote falou que a data é 5 de janeiro. Mas tem exatamente essa situação que deveria ter sido resolvida a tempo. Catedral de Porto Alegre só casa 5 de janeiro, que o sacerdote me falou. E a gente tem um documento de casamento que exatamente seria validado às 8 horas, que é o horário que abre o cartório, né? Porque a gente teria que ir pessoalmente para poder assinar o documento no cartório. Então, exatamente teria exatamente o primeiro que fazer o casamento na Santa Igreja, na Igreja Católica, às 8 da manhã, para depois fazer o casamento no cartório.
Tem o cartório para poder fazer. Então tem um noivado de um ano antes, tem um noivado de um ano sempre na mesma data. Então tinha que ser exatamente o noivado um ano antes, depois tem exatamente data certas para fazer, né? E aí teria que ter sido, então, 2018 o noivado, um ano de noivado, e 2019 o casamento. E seria somente essa data. E a gente tem um documento que exatamente estava para poder resolver, porque teria que ser assinado pelo funcionário do cartório, que é o, né, funcionário do cartório tem que assinar o documento para a gente poder casar, ter o casamento civil. A gente teria exatamente ter que ter acontecido isso. E seria realmente um casamento muito lindo, né? A minha mãe também. E eu gostaria muito que meu pai tivesse presente também, para que pudesse me levar, né? Levar até o altar para casar, realmente. E a minha mãe e meus pais presentes, né? Estando juntos. Seria realmente uma história muito... Seria exatamente o que seria perfeito, certo? Que seria o certo e o correto. Mas a gente teria que estar resolvendo isso. Infelizmente, o que aconteceu? Eu sofri um estupro coletivo e eles me disseram que no dia 5 de janeiro eu não poderia me casar porque eles quiseram me estuprar para me dizer isso. Então eu só poderia me casar no dia 5 de março, que foi o que os estupradores me disseram. E eles não quiseram. Então eu sofri tentativa de assassinato, além de sofrer os estupros, né? Foi sequestro e foi evasão de domicílio. Foi horrível. Eu sofri pedofilia, sequestro, de assassinato, com envenenamento e tiros. E eu engravidei e eu tive filhos. Só que eu engravidei do Zachary David Alexander Efron. E eu tive três gêmeos, certo? Que estão com ele e eu não vejo desde desde o dia do meu parto, certo? E eu tô com muita saudade dos meus filhos. E eu quero muito ver os meus filhos. Eu quero que essa história seja resolvida. E se realmente o que tinha pra dar certo nessa história, para que a gente realmente pudesse ter um casamento, a gente teria que ter um relacionamento. E exatamente algo que teria que ter sido certo desde o início. Foi uma covardia que fizeram comigo, com minha família, com minha mãe, porque quebraram o cóccix da minha mãe, e é no qual ela sofreu uma cirurgia, e é o que a Previdência Social também alega para ela poder ser a pensionista e receber do meu pai, porque ela também não pode receber de uma empresa para poder trabalhar, certo? Porque teria que ser sido um processo resolvido, porque pensionista não pode trabalhar, não trabalha. Mas se é exatamente o caso, é exatamente o que é resolvido para que ela realmente possa ter, e porque eles não seriam alegados separação. Então, é o que teria que ter resolvido o juiz de Gravataí, que é o Jorge, que ele também estuprou minha mãe, estuprou os filhos, estuprou, né? Então, ele já entendeu por que eles eram casados, não queriam se incomodar com essa história de casamento. Portanto, ela tem que ter o sustento dela, certo? Se não, mas os filhos, mãe. Então, em primeiro lugar é a própria mãe. Não vai dizer que é se os filhos primeiro é a cônjuge, né? No qual é cônjuge é viúva, certo? A cônjuge é viúva, porque meu pai foi assassinado. Então ele já tinha esse processo para resolver, o que tinha para ser descontado no contra-cheque dele, né? Porque ele é funcionário público do DEMAI, apontador aposentado, e eu teria que fazer a cirurgia para o meu pai ser aposentado, só que ele foi assassinado. E para que eu possa realmente ser pensionista, eu tenho filhos, eu quero ter a guarda dos meus filhos, só que eu ainda tenho mais um filho, meu primogênito, ele tá morando no imóvel do meu pai, só que ele tá sequestrado, porque tem bombas explosivas e não pode entrar lá, ninguém consegue entrar lá dentro. E meu filho tá lá, né? Ele tá sobrevivendo lá. Eu não sei o que acontece, o que tá acontecendo. Eu até gostaria de saber, se eu quero meu filho morando comigo onde eu estiver, né? Então, ele não é filho do Zachary David Alexander Efron. E até porque queria poder dizer qual o nome seria do meu filho, porque para se livrar dessa história, certo? Porque era uma outra pessoa, foi realmente um outro estuprador. E ele também não vive mais, porque ele foi assassinado. E meu filho é o Ednei Oliveira Fernandes Filho, porque ele teria o nome, levaria o nome de um pai dele, certo? Porque até os estupradores ele queriam também enganar, porque ele quis se passar por Cláudio Reich Meyer e que me veio com um documento falso dizendo que ele era Cláudio
Oliveira Meyer Filho. Então ele se incomodou com isso também por causa da falsificação ideológica que o próprio estuprador fez com meu filho, certo? E aí um sequestro, eles queriam dinheiro, eles queriam um resgate, eles me estupraram de verdade, estupraram até meus filhos, até o estuprador estuprou meu filho. Então, se incomoda com isso, né? E a falsidade ideológica também com o nome que é Edneia Souza Fernandes, por causa desses documentos que ela também falsificou meus documentos junto com a Amanda Zancanaro Silveira. As duas falsificaram meus documentos, só que a Edneia Souza Fernandes foi assassinada pela Amanda Zancanaro Silveira, que falsificou meus documentos. E eu quero registro de hospital, quero certidão de nascimento, quero identidade, quero CPF, quero passaporte, quero carteira de trabalho, quero título de eleitor, quero certidão de casamento e quero a CNH, habilitação para dirigir, tá? CNH de automóvel. Então, porque eu fiz autoescola, eu tenho, para poder resolver, né, meus documentos de verdade, registrados devidamente legalizados perante a sociedade, para que eu possa realmente viver, né, garantir meus direitos de viver em liberdade, sendo uma cidadã que eu tenho dupla cidadania brasileira e americana, para viver em todo lugar, para que eu possa realmente ser feliz, realmente viver minha vida, certo? E se realmente vai ser resolvido para que realmente eu possa ser pensionista de Zachary David Alexander Efron. Eu tive estupro e 12 filhos. É isso que os estupradores alegaram, porque eles quiseram até me dizer isso, porque até eu, quando criança, com 3 anos de idade, eles disseram que também tive filhos e eles também me engravidaram. E é o próprio Samir do cartório, que também tinha me estuprado com 3 anos de idade. Então, eles exatamente quiseram colocar documentos de outras pessoas no meu nome. Números de outras pessoas, meus documentos, e isso é crime. Portanto, isso é falsidade ideológica que eles fizeram, falsificadores, e não eu. Portanto, eu já sofro isso desde o meu nascimento, no qual eu sofri um sequestro. Eu estou agora com a minha mãe e ela está em casa. A gente está tentando resolver isso, só que com a polícia, certo? Porque não tem advogados. A gente está só sofrendo porque minha mãe foi estuprada por 2 juízes. Entendeu? 2 juízes estupraram minha mãe. Estuprar o Jorge, que é o juiz de Gravataí, do Fórum de Gravataí, e Luiz Carlos Zambujo Silveira, que estuprou minha mãe também, que esse juiz, ele também estuprou minha mãe. Portanto, ele não tem permissões nem direções de querer nem fazer para defender a filha dele, porque a filha dele também é estupradora e a filha dele também me estuprou minha mãe. Tá? E se ela já é maior de idade, porque ela já tem, Amanda Zancanaro Silveira, de 17 de abril de 1964, a data de nascimento dela, de verdade, e ela usa documentos falsos, porque ela falsificou já a data de nascimento dela também, usando documentos de 1981, 82. Ela não pode usar 1981 também, porque ela não tem essa permissões sem direito de autorizações, certo? E ela não tem autorizações dos meus filhos, portanto ela sequestrou já meus filhos no parto e ela queria receber dinheiro às custas disso e manter meu filho também, porque meu filho não pode estar se mantendo só sequestrado, certo? Sem ter direito a ter acesso, o que eles fazem, porque meu filho, eu posso sustentar meu filho aqui no meu imóvel, minha mãe pode comigo também, porque eu posso morar com a minha mãe, posso sustentar meu filho com a minha mãe. Se eu sou pensionista, eu vou morar com meu marido, certo? Se eu usar Zachary de Alexander, porque a gente sofreu um golpe nisso na época, e até onde a gente já entendeu, porque que esses sequestradores quiseram dinheiro. Então, sequestro não é casamento, portanto, eu quero exatamente esclarecimento do próprio Zachary David Alexander, porque ele teria um compromisso comigo exatamente com essa data, de estar pessoalmente hoje, conversando comigo, estar pessoalmente, né? Estaria no Brasil, para que a gente pudesse realmente ter, e se a gente teria que consumar o nosso casamento, porque a gente realmente tem filhos, e se realmente isso é, porque de onde me explicaram que ele é uma pessoa que ele
quis ser feliz comigo, então teria que ser correto desde o início, certo? E não desse jeito, porque ninguém pode se engravidar de um estupro coletivo e dizer que é uma coisa normal, porque não é. Eu não considero isso normal. Eu não sou uma pessoa louca, sou uma pessoa normal. Portanto, eu já entendi isso, tá? Quero respeito às pessoas, respeito à sociedade. Eu me dou respeito, portanto, eu tenho respeito. Quem falta com respeito como uma pessoa é realmente uma pessoa sem respeito. E é exatamente o que eu considero. Estupradores é quem não tem respeito. Portanto, eles é que perdem o próprio respeito, não eu. Eu é que tenho o meu respeito. E vou manter o meu respeito sempre. E para mim isso é prioridade importante. E inclusive é viver em liberdade, tá? Continuar a informar, certo? O que eu considero correto para mim e o que a gente poderia fazer, certo? Tem custos, e a gente já sabe que a Catedral de Porto Alegre é um local muito caro, mas é algo que a gente poderia se resolver. Quem tem dinheiro é minha mãe, certo? Eu tenho inventário do meu pai para poder resolver? Também. Tenho, exatamente, porque meu pai faz